Olá, estamos começando mais uma entrevista especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a gente. No programa de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E com base no dado, numa pesquisa do Sebrae, com dados do IBGE, que mostram que em 2022 as mulheres representavam pelo menos 30% no universo de empreendedores no país. Isso significa pelo menos 10 milhões de mulheres à frente dos negócios, liderando e impulsionando a economia, de casa, da sua região e do país inteiro. Então esse é o tema da entrevista especial de hoje. Para isso nós vamos conversar com Fernanda Manduano, idealizadora e palestrante do Projeto Empreende, é também graduada em design, é escritora também, tem muito conhecimento para falar para a gente hoje aqui também, dona de uma agência de conteúdo, de branding, de estratégia. Fernanda, que bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. E um bate-papo de tanta relevância, para esse momento. Mês de novembro a gente comemora o mês do empreendedorismo feminino e dia 19, já neste fim de semana, é considerado o dia instituído pela ONU como o Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, imagino que a gente tem muito para conversar hoje aqui. Mas antes, eu queria conhecer um pouquinho mais, para além do que a gente falou aqui do seu currículo. Sei que tem muito mais na sua trajetória de trabalho aí com essa bandeira de defesa do empreendedorismo feminino. Queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve hoje no Projeto Empreende, na agência também. Sim, bom, vamos lá. Na verdade, eu comecei a empreender, eu sempre falo que eu comecei a empreender totalmente por acaso. Até hoje em dia, claro que é uma história engraçada, mas eu comecei a empreender justamente por muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Assim, se eu contasse todas as experiências tristes, mas hoje em dia engraçadas, em entrevistas de emprego, já aconteceu de tudo comigo, desde ser chamada para uma entrevista de emprego, por exemplo, e o entrevistador não aparecer, ser chamada por engano numa entrevista de emprego. Então, a partir daí eu comecei a perceber que realmente não era meu destino trabalhar em uma empresa e, de fato, criar a minha própria. E aí foi aí que eu comecei a empreender de uma maneira, realmente, acho que como a maioria dos empreendedores começam, muito por acaso, muito sem saber o que fazer, bem aos pouquinhos. E aos poucos, aí no meu caso, eu comecei a me formalizar, aí veio a equipe, aí veio a estrutura de hoje em dia e tudo mais, mas sempre brinco que foi realmente tudo bem por acaso, não foi nada planejado, sabe? Vou abrir uma empresa já com plano de negócios pronto. Não, nem um pouco, não foi nem um pouco assim. E aí depois disso que veio o projeto Empreende Mulher, que foi esse ano. E como é que acontece? O que preconiza o projeto? Então, na verdade, o projeto Empreende Mulher, ele surgiu, foi uma união, na verdade, entre eu e uma amiga sócia também, que ela também é empreendedora. Ambas já faziam eventos, reuniões assim, para um grupo de mulheres há um tempo, e a gente resolveu se juntar, unir as forças, Então, assim, o movimento do empreendedorismo feminino já começou daí, com a união de duas amigas empreendedoras também, que se tornaram sócias. E a ideia do projeto Empreende Mulher é justamente elevar a autoestima, tirar tabus do tipo, isso não é para mim, eu não faço parte desse lugar, e mostrar que não, que você também pode estar ali nesse lugar de liderança. Os eventos, eles sempre acontecem, a gente organiza em restaurantes aqui no Rio de Janeiro, então, em restaurantes legais, restaurantes bacanas, e a gente mostra para as mulheres que, sim, elas podem estar ali presentes, aquele lugar também faz parte delas, e é isso, a gente quer exatamente mudar a mentalidade dessas empreendedoras, que assim como nós, começou também sem saber muito o que fazer, e seria ótimo se lá atrás a gente já tivesse um grupo forte de empreendedoras mulheres para estar incentivando a gente. Ótimo, mas aí me conta mais para eu entender como acontece. Então, você falou nos restaurantes, mas vocês dão palestras também, tem um trabalho pela internet, como é que é na prática, no dia a dia? Sim,
Então, os encontros acontecem 2 vezes por mês e sempre são palestras. Então, a gente leva também empreendedoras que já estão há mais tempo no mercado, cada uma, né, no seu segmento, com a sua expertise, e ali elas conseguem transmitir um pouquinho, né, da experiência delas para as empreendedoras que estão ali assistindo. A nossa ideia é justamente empoderá-las. No sentido de, por exemplo, teve até uma menina, né, que ela começou lá assistindo, participando dos eventos, né, ali somente assistindo, e na última edição a gente trouxe ela para palestrar também. Então, assim, esse movimento é muito disso, de você também trazer as meninas que estão ali também com a gente, poxa, ver que ela tem uma história boa, ver que ela tem experiência, e por que não também tirar ela ali da cadeirinha sentada de espectadora e levá-la para o palco. Que bom! E quanto tempo vocês estão já atuando? Tem uma ideia de quantas mulheres conseguiram impactar já também? Sim, então, o projeto Empreende Mulher, né, com esse nome, essa organização, a gente começou esse ano. Mas, né, eu já faço eventos desde 2019, então já tem um tempinho, mas o Empreende Mulher, como ele é hoje, essa estrutura, a gente formatou ele esse ano, e no geral já foram impactadas mais de 200 mulheres. Ótimo, isso é mais no Rio de Janeiro, também está no país inteiro? No momento no Rio de Janeiro, mas claro que a gente tem planos de expansão, né, por que não? Ótimo. E na agência, me fala o trabalho que você faz também no Menta Criativa, que chama, não é? Me fala o trabalho lá, tem um envolvimento ou uma bandeira forte também do empreendedorismo feminino, como é que é? Sim, a agência Menta Criativa começou, né, já tem 7 anos já de mercado, e assim, por um acaso, todas as colaboradoras são mulheres. Então, assim, não foi algo também que começou planejado, não, vamos chamar para trabalhar somente mulheres. Não, realmente começou assim, talvez até por uma questão de identificação e de querer apoiar, mas foi uma coisa realmente muito por acaso, e hoje em dia todas as equipes são de mulheres, e assim, de fato, funciona muito bem, porque a gente tem uma relação muito próxima, muito de amizade mesmo. A minha mãe também trabalha na equipe, e a minha mãe, a gente até brinca também que é um pouco da mãe de todas, né? De todas as outras colaboradoras. Então, se preocupa, pergunta se está tudo bem. Então, é bem bacana. Acaba sendo uma relação bem familiar também dentro da gente. Não, é bom ter uma identidade, né? Mas é interessante também pensar que é por acaso, né? Porque a causa do empreendedorismo feminino é de todos, né? É nossa, dos homens, das mulheres, enfim, de todas as pessoas, de todos os gêneros. Mas interessante, né? Que tem esse trabalho e que, por coincidência e por acaso, mulheres estejam à frente aí. E aí você está preparando um livro também? Me conte. Sim, eu estou escrevendo um livro. Creio que fique pronto no começo do ano que vem. Mas eu estudo também muito a parte de branding, né? Que é justamente o posicionamento de imagem de uma forma estratégica. Porque, assim, por exemplo, no digital, as pessoas têm muito uma ideia de que é só criar uma campanha patrocinada, é só fazer uma arte, postar no Instagram. Mas não, pelo contrário, a gente precisa ter uma estratégia por trás disso. Como é que você deseja ser visto no digital? Quais cores você vai usar, por exemplo, na sua identidade visual? Como é que você vai se comunicar com o seu potencial cliente? Isso tudo são estratégias de branding, né? Que é feito esse planejamento estratégico de como vai ser essa comunicação, como é que vai ser essa imagem que o seu cliente vai fazendo você. E foi a partir daí, né, desse meu amor também, dessa minha paixão por essa parte de posicionamento estratégico, que eu comecei a desenvolver o meu livro, que o título é Seja Intencional, que é justamente sobre isso, da intencionalidade de você criar as suas ações de marketing. E desmistificar, né? Nada é por acaso, tudo é feito com propósito. E aí vale para todos os tipos de empreendimentos, para todos os empreendedores de todos os gêneros, né? Eu imagino. Sim, com certeza. Claro que acredito que ele seja um livro que vai auxiliar ainda mais, talvez, os empreendedores que estão começando e que ainda não têm, talvez, muito essa visão da importância disso, né? Porque é ali como você está falando, através das suas cores, da sua comunicação,
que os seus potenciais clientes vão criar uma percepção de você. Então, se você conseguir colocar isso para fora de uma maneira intencional, né, da forma que você deseja ser visto, é muito melhor, principalmente porque assim você acaba atraindo o cliente certo. Ótimo. E aí, o livro fica pronto quando? Quando que a gente vai ter acesso a esse material? Tomara que seja no começo do ano que vem, acredito que até comecinho de fevereiro. Maravilha. Bom, entendido, conhecido bastante da sua trajetória, o trabalho que se desenvolve hoje, a gente vai agora para o tema propriamente que a gente se propôs a conversar aqui, né? Nós estamos comemorando em novembro o mês do empreendedorismo feminino, como eu disse lá, tem um dia específico para essa comemoração e é mais, na verdade, do que comemoração, né, Fernanda? É um dia de reflexão e de ações também, né? E aí, nesse sentido, bom, eu vou convidar você para a gente fazer um intervalo rapidinho e queria entrar com você nesse sentido sobre o que você, à frente desse trabalho, com o projeto Empreende Mulher, o que vocês têm percebido de mais avanços também e de mais gargalos ou desafios que a gente ainda não conseguiu superar quando se fala de empreendedorismo feminino. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e aí na sequência a gente segue falando desse cenário e de que ações, de expectativa a gente pode ter, que ainda dá para realizar e com mais ênfase talvez neste mês agora de novembro, mas e que é para a vida inteira. Intervalo rapidinho e nós voltamos na sequência, tá bom? Muito bem, você é de casa, você aí da sua empresa, continue com a gente aqui no Entrevista Especial. Voltamos em instantes. De volta com entrevista especial no programa de hoje, uma atenção especial também para o tema empreendedorismo feminino, mês de novembro, você sabe, acompanhou no primeiro bloco, é o mês considerado o mês do empreendedorismo feminino e pela ONU o dia 19, instituído como o dia do empreendedorismo feminino. E aí, para essa conversa, eu recebo aqui no programa Fernanda Manduano, idealizadora e palestrante do projeto Empreende Mulher. Fernanda, continuamos na nossa conversa? O primeiro bloco foi muito interessante, que você explanou do trabalho que você desenvolve, né? Tanto no projeto, quanto também na agência. A ideia também é o projeto de um livro, que vai ajudar a todos, em especial as mulheres também. Mas, Fernanda, falando deste projeto que você desenvolve no Empreende Mulher, que vai até outras mulheres, que atinge outras mulheres empreendedoras no Rio de Janeiro, que empodera, como você disse, qual é a principal... primeiro, quais são os principais avanços que vocês têm percebido nessa causa do empreendedorismo feminino? E ainda hoje, qual é o principal desafio que a gente ainda não conseguiu superar? Quais são as principais barreiras e por quê? Sim. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação aos avanços, eu acho que a gente ainda tem muito o que caminhar, porque, claro que, assim, existe ainda um preconceito de, talvez de uma maneira implícita, ainda na sociedade. Eu até gosto até de dar um próprio exemplo, né? Porque, por exemplo, eu já tenho minha agência há 7 anos e eu sou casada, mas meu marido ele não trabalha comigo, né? Não tem nada a ver, ele tem um negócio dele, eu tenho o meu. E assim, eu não divulgo nada meu junto dele em termos de trabalho. Ele, na verdade, ele não gosta de exposição, então ele nem gosta de aparecer muito nas minhas redes sociais. E mesmo assim, eu não sei como as pessoas sempre acham que eles trabalham comigo. Associam de alguma forma o meu trabalho na agência a ele. E isso é muito curioso, porque assim, gente, mas por que vocês acham isso? Ele nem aparece. Então, é engraçado que assim, eles acham que, né, por eu já estar há um tempo já, né, no mercado, já está consolidada, eles, sim, não sei como, não sei porquê, mas as pessoas acham também que meu marido está junto de mim na agência, e ele não está, ele está no negócio dele, ele nem se envolve. Pois é, mas você acha que o caminho é pelo empoderamento, muito também de responsabilidade da mulher de ocupar esse espaço? É claro, com toda a barreira que se tem, uma barreira cultural, como você falou aí no caso da sua experiência em casa, né? O que vem de fora, né? Não a experiência em casa exatamente, mas o que vem da sua relação de trabalho. Mas a questão é isso mesmo, é a partir do empoderamento feminino, a partir da referência talvez
que as mulheres têm de outras mulheres. Imagino que as meninas que veem você no seu trabalho, enfim, de família, que já entendem que você é alguém que já é expressivo e representa e que pode ser um exemplo para talvez elas chegarem lá também. Mas é por aí esse caminho do Projeto Empreende, busca isso como bandeira? Vamos empoderar nós aqui enquanto mulheres, para depois a gente brigar contra o sistema ou a favor do sistema, trazer o sistema para dentro? Por onde é que começa? Então, eu acho que começa internamente, dentro de cada mulher. É até também o que eu penso. Assim, eu não tenho tempo de esperar mudar o sistema. É a verdade. Por exemplo, eu tenho pressa para alcançar os meus objetivos dentro da agência. Então, assim, eu não posso esperar o sistema, a sociedade mudarem. Então, o que eu posso fazer como empreendedora, como líder, né, e principalmente também como protagonista da minha vida, é a mudança a partir de mim. Então, por exemplo, aí também é onde entra o Projeto Empreende Mulher, que é justamente isso. Trazer a consciência, a capacidade, trazer a autoridade que essas mulheres elas necessitam. Porque, assim, por uma questão histórica e tudo mais, muitas das vezes a mulher ela já tem ali na mente dela, de uma maneira super explícita, né, inconsciente, de que ela não é boa naquilo, de que ela não é boa, por exemplo, em números, ela não é boa ali na parte de planilhas, ela não é uma boa líder. É normal a gente ter muito a imagem de um homem como um líder de uma grande empresa. E às vezes, sem querer também, as mulheres elas ficam pensando que aquilo ali não é para elas. Então, é a partir daí que elas mesmas começam, né, gera a questão também da baixa estima também, né, do sentimento, às vezes, de inferioridade, de, às vezes, também não ter muita voz na hora de uma negociação com o cliente. Então, assim, o movimento tem que começar dentro de cada um. Ela se sentir capaz, ela se sentir ali com autoridade para chegar e falar, sim, é isso, saber delegar, saber negociar, não ter medo de falar de números, com o cliente homem, por exemplo. Então, a mudança tem que começar de cada uma de nós, e aí eu acredito que, consequentemente, a sociedade vai mudando também aos poucos. Ótimo. E para além dessa questão quase cultural ou de sistema, outras questões práticas, como a dupla jornada, a maternidade, como também ainda se lidar com isso, como as mulheres conseguem ainda administrar isso, que é outra grande barreira também, ou são, né, Fernanda? Sim, olha, eu vou ser bem sincera, assim, como conseguimos administrar tudo, eu não sei. Eu acho que é muito daquela questão dos antepassados, da mulher que, né, tomava ali conta de tudo ali, dos filhos, dentro da caverna, dentro de tudo. Eu acho que é uma questão já muito que está dentro dela. Porque, de fato, né, tem isso, da mulher ela conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o homem não. O homem realmente ele é focado mais em uma, né? Isso realmente comportamental nosso. Mas, assim, o que eu vejo também, de fato, sempre que a mulher puder, ela contar com uma rede de apoio. O que eu vejo também, até muito dentro do empreendedorismo, é que a gente tem muita dificuldade de delegar. A gente pega tudo muito para a gente fazer. Por exemplo, eu não sou mãe, mas, por exemplo, a fralda do filho, deixa com o marido, mesmo que ele vá fazer de uma maneira diferente da sua, que talvez você não ache que é a correta, que é a melhor, mas deixa ele fazer. Chama as pessoas, chama colaboradores para te ajudar nessa empresa. Sempre que possível também conta com uma rede de apoio dentro de casa também, na questão da maternidade, enfim, da questão da casa mesmo de maneira geral. Mas acredito que, assim, até para talvez tirar um pouco do peso que as mulheres tenham, de fato a gente precisa equilibrar vários pratinhos, né? Que é o pratinho ali da empresa, o pratinho da maternidade, o pratinho ali da esposa. A mulher também ela tem muita cobrança, enfim, estética, então tem também o tempo que vai ser investido assim, no salão, existe isso também, isso é fácil. Então, é normal que sempre um pratinho desses esteja desequilibrado. E é isso. Vai ter momentos que você vai dar um foco para essa empresa, se ela está precisando, e pode ter momentos que você tem que dar
projetinho dali da empresa, talvez ele não está rodando tão bem como você queria. Mas eu acho que é isso, quando você saber equilibrar tudo e entender também de que se tem um pratinho ali que não está tão bom, tudo bem, você é uma só. Bom, Fernanda, e aí, nesse mês dedicado ao empreendedorismo feminino, o que é que a gente pode avaliar como ação importante que devesse ser feita para contribuir nesse processo todo e trazendo isso para dentro do mundo corporativo mesmo? O que as empresas podem mais fazer para além desse mês também, né, no dia a dia, para cada vez trabalhar mais nesse projeto, eu digo um projeto mesmo de inclusão, de percepção do potencial cada vez mais, né? O espaço, ele existe, né? A representação das mulheres, como a gente viu na pesquisa do Sebrae, é grande, pelo menos 1/3 dos empreendedores brasileiros são mulheres, que não é pouca coisa, mas talvez precisemos de ações mais pontuais, né? Para ajudar em todo esse processo, lá a questão cultural, né? E também essa questão prática do dia a dia, que precisa que as empresas também entendam essa necessidade, né? O que vocês avaliam, então, à frente de projetos, né? À frente da bandeira, do que a gente pode fazer mais, que deve fazer mais, e, em especial, neste mês agora, como se fosse quase que para dar uma largada nisso de vez? Eu acho que, assim, o principal de ação que eu acho que todo mundo poderia fazer é, por exemplo, começar a desassociar certos comportamentos, por exemplo, que uma mulher pode ter se ela está, dando um exemplo bem prático, se ela está dando uma chamada, por exemplo, na equipe, brigando por, enfim, realmente dando uma chamada ali, brigando com alguma coisa que saiu errado. Então, se ela se alterar um pouco, mas se alterar um pouco no sentido de, né, ser mais assertiva ali com a empresa, com essa equipe, as pessoas começarem a desassociar um pouco, né, e falar, por exemplo, né, que é normal, tá nervosa, tá de TPM, entendeu? Então, eu acho que essa é a mudança que tem que ter. Parar de associar certos comportamentos de assertividade feminina com questões da mulher, como hormônio, TPM e tudo mais. Então, eu acho que o principal movimento que deve ser feito é educar as pessoas, e principalmente também os outros homens. Existe também ainda hoje em dia muito, muito forte uma questão de uma competitividade, né? Às vezes se fala muito da competitividade também feminina, mas né, as mulheres, seria interessante que elas se apoiassem mais. Nada melhor do que uma outra mulher também para entender os problemas, o que se passa com a outra. E acho que na visão também né, falando um pouco da parte masculina, acredito que seja isso. Acho que é educar. Parece às vezes tão simples, né? Mas é bem difícil, a gente ainda não conseguiu atingir a totalidade disso, que é a educação de saber que sim, uma mulher líder, ela está sendo assertiva e não necessariamente só porque ela está brigando ali com a equipe, ela está de PM. Não, ela está dando a chamada na equipe dela. Bom, então assim, para finalizar, é isso. É trazer mais das mulheres a questão de tirar um pouco dessa questão de competição feminina, e nada melhor do que uma mulher vai entender e vai conseguir apoiar a outra. E em relação aos homens, parar de fazer essa associação, né? Saber que quando a mulher está ativa, ela está no lugar dela de liderança. Então, ela não está com problemas em casa com o marido, e nem está na TPM, nem nada disso. Pois é, Fernanda, tem um longo caminho ainda pela frente, né? Passa muito pela educação, por políticas públicas também, né? E que a gente avance sempre nesse debate também, nessa conversa para levar mais informações, compartilhar também mais desafios, né? Mais dores e conquistas aí. Agora, a gente, assim, nesse processo também, dá para a gente ver com um certo positivismo aí, né? Com bons olhos o futuro, né, Fernanda? Imagina, é claro, e tem que ser. Você vê isso de forma positiva também, né? Sim, com certeza. A gente está evoluindo bastante, está caminhando. Hoje em dia, né, já se fala bastante dessa questão da mulher, do mercado de trabalho, à frente de empresas. Então, está bem melhor do que já foi há um tempo atrás, mas claro que ainda tem muitos pontos, né, que ainda pode melhorar. E, né, tanto socialmente quanto a mulher também, ela
ela ter mais segurança e colocar mais para fora, de fato, a autoridade, a liderança dela. Muito bem. Fernanda Manduano, idealizadora e palestrante do Projeto Empreende, à frente de bandeiras que defendem o empreendedorismo feminino, é o Projeto Empreende Mulher, né? Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente na entrevista especial. A casa, o espaço sempre aberto aqui para essa discussão. Volte mais vezes. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído bastante com esses empreendedores que estão assistindo a gente. Com certeza. E muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente aqui também hoje o Entrevista Especial. Nós voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.